Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso, nosso curso de Mecânica dos Fluidos. Hoje a gente vai fazer mais um caso aí de perfil de escoamento de Navier-Stokes. Agora a gente vai fazer o caso Pipe in Pipe, né? Então o nosso objetivo é sempre calcular perfil de velocidade, tensão. Tem aquelas outras perguntas também, que dos outros vídeos. Porém, vou deixar para vocês, essas perguntas de vocês responderem. Aqui a gente vai fazer perfil de velocidade. Então, como a gente sempre começa fazendo, né? Primeira coisa que a gente faz nessas questões de Navier-Stokes é sempre definir qual que é meu eixo, né? Então, o nosso escoamento aqui, ele tá um escoamento para baixo, né? Entre o anular de um tubo. O que é o anular desse tubo, né? O anular é essa partezinha de fora aqui. Então, eu tenho um tubo interno, que ele tem um raio que eu vou chamar de R1. Aqui é R1. E ele tem um outro tubo externo que tem um raio R2. Que é esse comprimento aqui, que eu vou chamar de R2. Perfeito? Então, basicamente isso. Aqui é o centro do nosso tubo. Vamos ver se eu consigo escrever assim, né, na mão. Vai dar. Então, aqui é o centro. Pronto. Perfeito. Então, o nosso fluido está escoando aqui. O que ele pede? Para traçar o perfil de velocidade. Então, a gente sabe que achar o perfil de velocidade é achar como que essa velocidade varia em função ou do raio, ou ou da altura, enfim, várias coisas, né? Então, como esse é um escoamento vertical, a gente sabe que vai ter a ação da gravidade aqui. Então, a gente tem a gravidade aqui fora, né? E como o fluido está descendo, a gravidade está ajudando o escoamento, né? Então, como a gente estava falando, né? A gente tem a ação da gravidade que vai estar a favor do nosso escoamento aqui no caso. Beleza. Então, qual que é o primeiro passo aqui? A gente sabe que vai ter que aplicar Navier-Stokes para traçar esse perfil de velocidade, né? Mas o primeiro passo para aplicar Navier-Stokes é definir minhas coordenadas. Então, eu vou definir meus eixos, né? Então, eu sei que aqui é um cilindro, então eu vou ter que usar coordenadas cilíndricas, né? Então, você pode definir como você quiser. Eu vou definir começando aqui de cima, só porque ele está descendo, tá? Então, aqui vai ser o meu eixo R. Pra cá vai ser o eixo Z. E aí você faz regra da mão direita, né? Teta. Girando nesse sentido. Beleza. Então vou anotar aqui, primeira etapa, né, que eu gosto de fazer. Vou chamar de etapa I. Definir. Se ele não te definir, né, na questão, você define meus eixos coordenados. Beleza. Só para quem tá na gravação, na chamada, porque enquanto a gente tá fazendo essa gravação tem um pessoal na chamada. Se vocês estiverem com dúvida ou se tiver alguém pedindo para entrar, vocês me falam, porque eu não tô vendo o chat, tá? Beleza. Então, defini meus eixos. Então, próxima etapa que eu gosto de fazer, chama de 2i, né? Que é o quê? Fazer as minhas suposições iniciais. Então, beleza. Então, aqui como já começou a parte de McFlu, né? Fazer suposições. Então, lembrando que a equação de Navier-Stokes tradicional era para regime laminar. Então, a minha suposição número 1 vai ser que eu estou em regime laminar. Escoamento laminar. O escoamento ser laminar e além. Fala. Beleza. Então, voltando aqui. Então, a gente está no escoamento laminar. E, além disso, vou dizer que esse escoamento ele só está em uma direção, que é o que o enunciado está me falando. Então, ele está na direção vertical. Então, isso vai me implicar o quê? Escoamento laminar unidimensional. Vai implicar para mim que não tenho velocidade em relação a θ.
e nem velocidade em relação ao raio, né? Então, eu não tenho fluido indo para as paredes e nem fluido girando, né? Porque o escoamento é laminar. Se fosse escoamento turbulento, eu poderia dizer que essas velocidades existem. Mas como é laminar... Então, beleza, perfeito. Então, a segunda suposição que eu vou fazer aqui é a seguinte. Regime permanente, que a gente está acostumado também. Que é a mesma coisa que regime estacionário, né? Enfim. Então, regime permanente ou estacionário vai implicar para a gente que nada varia com o tempo. Então, qualquer derivada que tiver aqui com o tempo, de qualquer coisa, de qualquer propriedade, ela vai ser igual a zero. Perfeito. Então, mais uma suposiçãozinha que a gente vai fazer. Eita. Não tá... Pronto. Vamos dizer que o fluido é incompressível, né? Porque nossa densidade vai ficar constante. Compressível. Aí, se o fluido é incompressível, vou puxar pra cá. Ρ é constante. Rho e Mi, né, também. Viscosidade constante. Não, viscosidade do não newtoniano. Dele ser newtoniano. A4, já que eu já falei, né, vou dar spoiler. Ele é newtoniano. Então, Mi não varia. E eu vou poder usar direto aqui. Eu vou usar direto a equação de Navier-Stokes para fluido newtoniano. Se você quiser ver a equação para um fluido geral, tem algum vídeo antigo aí do canal, que eu vou usar a equação geral, que usa tensão, e depois eu simplifico. Mas como a gente já fez, então eu vou usar direto. E o próximo, que a gente sempre usa também, que ele é completamente desenvolvido. Não sei se eu vou usar aqui para alguma coisa, mas a gente sempre faz essa suposição. Perfeito. Então, fiz as minhas suposições. Então, o que eu vou fazer agora? Perfeito. Então, agora eu vou pro meu passo número 3. Que é o quê? É continuidade. Vamos fazer logo continuidade. Equação da continuidade. Então, essa aqui é a equação da continuidade. Ela é um grade de ρV. São grade, né? Mais variação temporal da densidade. Que é igual a zero. Aí aqui já vamos começar a simplificar, né? Pela minha suposição aqui que o regime é permanente, que é a 2, eu sei que essa parte aqui vai ser zero, né? E aí eu vou ter que usar a equação da continuidade para coordenadas cilíndricas, que ela é esse cara aqui, né? Se você abrir o gradiente, ele muda dependendo da coordenada, vai ficar uma parada desse tipo aqui. Eu vou pegar ela aqui do lado, só para não perder tempo. Então peguei ele aqui do lado, tá? E aí é o seguinte, essa parte que a gente já zerou, né? Isso aqui é igual a zero pela suposição 2. Vou botar assim, como geralmente colocam. E aí que a gente vai começar já a cortar baseado nas suposições. Então, pela suposição 1, o VR é zero, então essa derivada aqui vai para zero, pela suposição de número 1. E a mesma coisa para essa parte aqui, né? O VT até zero. Então, isso aqui é igual a zero também pela suposição 1. Então, no final das contas, fica. E a continuidade sempre vai dar uma coisa desse tipo pra gente, né? Bota esse ρ aqui pra fora. Então, sempre vai dar aqui o nosso 1dV na variação desse V. Por exemplo, se fosse um dVx,
seria um dvx dx igual a zero. Aqui, no caso, como é um dvz, vai dar um dvz dz igual a zero, que é o que? É basicamente a minha suposição que eu fiz. Isso aqui é a mesma coisa de que eu falar que o meu escoamento é completamente desenvolvido, tá? É a mesma suposição. Então, eu tô dizendo que nesse momento a velocidade na direção x, ela não, nesse caso de direção z, não varia com o eixo z. Basicamente isso. Então, eu posso já dizer que isso aqui é minha suposição 5, porque é a mesma coisa. Beleza. Então, agora a gente já pode... Aí você escolhe, tá? O que você quer fazer. Se você quer já escrever as condições de contorno, ou se você quer já ir atacar na Navier-Stokes. Eu acho que eu vou escrever as condições de contorno, só porque eu sei que eu vou precisar em algum momento, né? Então, já vou escrever ela aqui. Então, passo 4. Condições de contorno. E aí, condições iniciais, condições de contorno. Tá. Então, a minha primeira condição de contorno, e aí você tem que lembrar que a condição de contorno ela vai ser em relação à velocidade ou à tensão, né? Ou à variação da velocidade. Então, eu vou usar a condição de contorno para o raio igual a R1 e para o raio igual a R2. Então, eu tenho que, para minha primeira condição de contorno, então, para Rzinho igual a R1, como é na parede, isso é uma parede, então eu tenho que a velocidade aqui em Z vai ser igual a zero. Porque é uma parede, ela está parada, a tensão é máxima, então a velocidade do fluido aqui é zero. E aí para o R2, então em R igual a R2, é a mesma coisa porque o fluido também está parado ali. Então VZ também vai ser igual a zero. Perfeito? Só refazer esse zero aqui, porque daqui a pouco vão perguntar se isso é um ômega, alguma coisa assim. Beleza. Então essas são as minhas condições de contorno. E aí, eu vou tentar fazer esse problema paralelamente a outro, que é o quê? Tá. E se na verdade, se uma dessas. A de dentro não tem como ser ar, né? Porque se fosse ar, a de dentro, o fluido ia escoar aqui por meio também, né? Então não faz sentido. É o caso que a gente já fez tradicional. Mas digamos que aqui fosse, no R1 fosse uma parede, e aqui no R2 não fosse uma parede, mas fosse, sei lá, só a delimitação de um volume de controle. Então, por exemplo, aqui no R2 seria uma interface no líquido e o ar, por exemplo. Se o R2 fosse uma interface líquido e ar, qual condição de contorno que eu usaria? Eu não poderia falar nada sobre a velocidade, porque eu não sei qual é a velocidade do fluido ali. Porém, eu sei que a tensão entre o ar e o líquido é zero. Então, eu usaria a condição de contorno 2 em R2 para tensão, que aí ficaria assim. Então, aqui eu vou botar, né? Eu vou até escrever aqui, caso 2. E eu acabei de escrever o caso 2, você sabe o que é. Então, para o caso 2, a primeira condição de contorno continuaria sendo essa daqui. Letícia, rapidinho, sem querer te interromper, em relação à viscosidade entre o líquido e o ar, Não, em relação à tensão. a tensão da viscosidade entre o líquido e o ar, mas isso seria só se ele desse na questão que existe um gás, enfim, alguma coisa ali. Porque qual que é o caso original? O caso original é esse aqui. Tem um fluido que escoa pelo anular de um duto cilíndrico. O que é o anular? É esse espaço aqui entre dois dutos. Então tem um duto interno e um duto externo, que é o pipe in pipe. Então é um tubo dentro do outro. E o anular é essa região aqui entre os tubos. Só que, se eu tivesse por exemplo, uma borracha, a borracha tá. É que seria o contrário, né? Tipo, na borracha teria um fluido subindo aqui em cima. E aí, quando eu chegasse aqui em cima, a velocidade ia ser zero, ele ia começar a descer. E aí, eu tô deduzindo que esse fluido tá descendo pela parede externa da borracha, por exemplo, ou do duto. E aí, digamos que esse comprimento aqui de fluido que tá escoando, ele é relevante. Ou ele é dado, né? Se ele der,
e de tal forma que ele forma um raio, como se tivesse um cilindro por fora também. Uma camada de fluido cilíndrica escoando por fora. Que também pode ter esse tipo de questão. E aí o que, que acontece? Aqui não vai ser mais um duto, vai ser como se fosse um volume de controle. O volume de controle, vocês lembram que é só um volume imaginário. Então, na verdade, aqui seria uma interface. Aqui teria líquido, né? Escoando. E aqui seria o ar atmosférico. Então aqui não tem mais. A velocidade não é zero aqui, porque aqui não tem tensão na parede, porque não tem parede. Então, quando eu estou numa interface líquido e ar, a tensão de cisalhamento ela é nula. Ela é igual a zero. Foi? Entendi. Entendi, obrigada. Então eu vou resolver. Foi o que eu falei, eu vou tentar fazer meio que paralelamente o caso 1 e o caso 2. Talvez fique um pouco confuso. Aí vocês vão pode ir me perguntando, pode ir falando se estiver confuso. Então eu tô fazendo as condições de contorno. Agora, se fosse, caso fosse esse caso 2, que não é um duto dentro do outro. Então a condição de contorno 1 seria a mesma, porque aqui eu teria uma parede. Porém, pro R igual a R2, não seria parede. Seria uma superfície líquido e ar. Então eu vou usar a condição de contorno para a derivada da velocidade, que é a mesma coisa que tensão. Então a tensão em RZ, quando bota assim, a tensão em RZ quando R é igual a R2, ela é igual a zero. O que isso vai implicar pra gente? Aí tem que lembrar da fórmula de tensão, né? A tensão é a viscosidade dVz dr. A viscosidade nunca é zero. Então, se a tensão é zero, implica que o dVz dr é igual a zero. Porque sempre que vocês sabem que sempre quando eu fizer a equação de Navier-Stokes, eu vou cair em alguma EDO ou algo do tipo assim. Então, para resolver, quando eu integrar, vai aparecer constantes, e para eu resolver essas constantes, eu preciso das condições de contorno. Então, eu posso ter condições de contorno em relação à velocidade ou à derivada dessa velocidade, porque aqui no caso a gente vai ter que integrar duas vezes. Sempre, né? Quase sempre. Então, aqui é igual a zero. Beleza. Deixa eu jogar isso aqui pro lado. Isso aqui é o caso 2, né? Mas a gente vai se apegar ao caso 1 agora novamente. Vamos voltar. Então, defini minhas condições de contorno. Agora sim, agora eu vou atacar na Navier-Stokes, tá? Eu vou até jogar pra cá. Porque na Navier-Stokes é grande. Então, passo 5, né? Navier-Stokes. Perfeito. Então, a gente tem a forma geral da equação de Navier-Stokes, né? Rho, a derivada material da velocidade igual a menos o grade de P mais ρg a esse G vetor mais mi grade ao quadrado de V. Tá. Essa aqui é a sua forma geral, né? Vai ter lá no formulário de vocês, provavelmente. E aí vocês têm que procurar como é que ela fica aberta para coordenadas cilíndricas aqui. Aí, no caso, aqui, como o escoamento eu falei que é unidimensional, eu vou olhar só para uma coordenada, que é a coordenada do escoamento. Então, se o escoamento está na direção Z, eu vou olhar só para a coordenada Z. Mas se vocês quiserem olhar para outras coordenadas, não vai te dar nenhuma informação muito relevante. Provavelmente vai ficar tudo cortado e alguma coisa igual a zero. Mas vocês podem tentar depois e testar só para ver como é que é em cada eixo a equação. Acho que tem alguma questão também do canal que eu faço isso. Aí eu vou pegar aqui a equação do eixo Z aberta, porque eu tenho ela, só pra gente economizar tempo também.
Então, peguei a nossa equação, aberta aqui para o eixo Z, de Navier-Stokes, e agora a gente vai novamente fazer as nossas simplificações, né? Então, tudo que varia com o tempo, a gente sabe que não varia, na verdade. Então, isso aqui varia com o tempo. Essa parte. Que é a suposição 2, né, que a gente fez aqui. Vou botar pra cima, na verdade. Pronto. Então, pela suposição 2. Tá. Aí, o que mais? Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui, senão não vai dar espaço. O que mais a gente pode simplificar? A gente sabe que VR e VT é igual a zero, né? Porque o escoamento está em uma direção só. Então, isso aqui também é igual a zero. Isso aqui também é igual a zero para a nossa posição 1, né? Os dois aqui. Aí isso aqui, ó, que sai de completamente desenvolvido, ou da continuidade. Que o nosso DVZ, DZ, igual a zero. Então, pela posição 5, ou continuidade. Perfeito. Então, esse lado aqui da equação de Navier-Stokes ficou igual a zero, né? Tá. Aí, vamos lá. Nesse problema, a gente tem gravidade. Então, esse termo aqui não morre. Ele permanece. dPdz, a gente não tem que ter, porque se tá escoando é porque tem diferença de pressão. Então, ele permanece aí. Tá, agora vamos olhar pra cá. E como eu falei, essa equação já é equação considerando o fluido newtoniano, né? Então, vamos lá. Então, aqui também, de novo, pela equação da continuidade, né? Ou completamente desenvolvida, aí vai do argumento que você preferir. E aqui que é um pouquinho mais chato de analisar, né? Porque aqui tem um argumento de simetria, né? Quando a gente tá falando da variação de Z em relação a θ. Porque é como se... Letícia, só um minutinho, desculpa te interromper. Tem um menino que está tentando entrar há algum tempo, o Thiago. Tá, deixa eu permitir a entrada dele. Deixa eu só terminar aqui essa partezinha. Vou fazer só o desenho, vou deixar ele entrar. Tá, beleza. Então o que é o θ, né? O θ é justamente o ângulo, né? Então quando a gente tem coordenadas cilíndricas, aqui é o raio, olhando de cima, né? Aqui é o raio e o θ é esse ângulo aqui, né? Então, dado um raio que eu fixei um raio, o que eu tô falando? Será que a velocidade que tá entrando aqui no quadro, ou que tá saindo, tanto faz, será que ela varia se eu ficar andando aqui nesse raio θ, nesse aí, ângulo θ? Será que ela varia? E a gente pode ver que não tem motivo para ela variar, né? Dado que eu tenho um raio, eu não tô mudando nenhuma tensão conforme eu tô andando nesse ângulo. Então eu posso dizer que por esse argumento de simetria, que essa velocidade, essa derivada em relação a θ, ela é zero. Então aqui igual a zero. E aqui não é nenhuma suposição, é só o argumento de simetria mesmo da geometria do escoamento. Perfeito. Tá, então ficamos com toda essa coisa aqui ainda, né? Ainda coisa dessa. Então vamos escrever esse negócio aqui. Então o que a gente simplificou aqui é o máximo que a gente podia. Então fiquei aqui ρ gz menos dp dz mais mi 1 sobre r derivada em relação a r de r dvz dr. Isso tudo aqui igual a zero, né? Então ficamos com isso aqui depois de simplificar na Navier-Stokes. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a parte matemática, né? Então o que tinha de Mac-Flu a gente fez. E agora a gente vai para a parte matemática, que é resolver a equação. Então vou pegar tudo que é em relação a z que eu consegui, vou jogar para outro lado.
Então esse cara aqui vem pro outro lado. Vamos pegar ele completo. Então ele vem aqui pro outro lado, isso aqui igual. Letícia, Oi. oi, desculpa, eu entrei agora. Qual que é a situação que tá ocorrendo? Tá rodando o fluido em volta do raio? Não, pera aí, vou explicar de novo. Deixa eu só terminar aqui. Tá bom. DP. Aí aqui troca o sinal, né? Porque eu passei pro outro lado. Esse cara aqui fica igual. Eu vou apagar isso aqui, né? Pra não ficar muita coisa. Tá. Então só organizei. Joguei tudo que depende de Z pra cá. Aí eu já vou apagar esse GZ aqui só pra não confundir, tá? Vou chamar só de G. Então tudo que depende de Z pra lá. E tudo que depende de R pro outro lado. Letícia, rapidinho, o que tu jogou pro outro lado, que depende de R, não fica negativo, não? Não, então, é porque eu troquei, né? Eu joguei o que depende de Z pro outro lado. Aí o DP, que tinha sinal negativo, ficou positivo. E o Roger ficou negativo. Eu troquei, na verdade, esse lado aqui da equação. Ah, tá, verdade. Beleza. Então, voltando aqui. Agora a gente vai resolver a equação. Então, aqui, o que a gente teria que fazer? A gente teria que, tradicionalmente, né, como a gente sempre faz, chamaria isso aqui de uma constante. Isso é um C1. E, novamente, a matemática também eu explico em algum outro vídeo, se você quiser ver detalhes de casos matemáticos, como resolve isso aqui. Então eu chamaria isso aqui de um C1, só que o que acontece? Geralmente, né, pro clássico tradicional, eu só tenho uma coisa aqui que é uma derivada, né? O que aqui não, aqui eu tenho uma parte que é uma derivada, desse lado, e uma parte que é uma função, que não é uma derivada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variáveis aqui. Então, peraí que meu PC tá descarregando. Então eu teria que fazer essa mudança de variáveis, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou pegar essa parte da minha equação. Deixa eu ver aqui. Mudança de variável. Então, se eu vou fazer uma mudança de variável, o que eu vou fazer? Eu vou falar que isso aqui, que essa função é uma função desse tipo. Eu gosto de chamar um P com uma barra aqui, né? Mas pode chamar do jeito que vocês quiserem, pode chamar de DZ, sei lá, do jeito que vocês quiserem. Que ela depende de Z, né? Porque eu tenho pelo menos uma das variáveis da outra equação original, que ela depende de Z. Então, se eu integrasse isso aqui, né? Dos dois lados, eu teria que essa função, que depende de Z, ela seria a pressão, que também é uma função que depende de Z, menos um ρ G Z, que é justamente o que? A coluna de fluido, né? Se você pensar, fazer uma analogia com hidrostática, é como se isso aqui fosse a coluna de fluido, né? Então, beleza. Então, eu posso reescrever essa parte aqui, ó, falando que isso aqui é um dp. E agora esse dp cifrado, barrado, chanfrado, dz. Então, na verdade, eu vou trabalhar com essa equação aqui. Depois que eu mudei de variável. Então, vou trabalhar com essa equação aqui. E aí, o que eu vou fazer? Aí, mesma coisa, tá? Do que a gente sempre faz. Vou primeiro pegar o primeiro lado. Aí, eu pego sempre o mais simples, né? Você pode começar pelo mais complicado, mas sempre faz. Vou pegar o lado mais simples, que é esse lado aqui. Vou integrar ele. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar esse outro lado e vou integrar esse outro lado. Então, começando por esse lado aqui.
Pode ser, deixar assim. Tô começando por esse lado aqui. Eu vou passar o DZ pro outro lado, então eu vou ter que dp igual a um C1 DZ. Aí essa integral trivial, né? Só que o que você tem que fazer aqui? Tem que definir os limites de integração, tá? E aí é uma coisa que pode ser, já pode vir escrito pra você, tá? No problema, mas como eu fiz um negócio mais solto aqui, eu vou ter que definir também. Que são as que a gente chama de... Não são condições de contorno, mas são condições iniciais, né? Que é o quê? Digamos que aqui em cima a pressão é um P0. Aí pode ter você que tem um valor ou não. Lá embaixo ele é um P que eu vou chamar de PL. Por que PL? Porque eu vou falar que o comprimento desse tubo é um L. Só por isso. Então eu tenho que esse comprimento aqui é um L. Mas vocês entenderam, né? Esse comprimento aqui é um L. Então aqui é como se fosse o 0 e aqui o L. Então, eu tenho que a pressão original, né? A pressão em Z igual a 0, ela é um P0. Isso é o que eu escrevi ali em cima, no desenho, né? E o P em Z igual a L é igual a PL, tá? Isso aqui é o quê? As condições iniciais. Só que, lembrando, o que eu tô integrando aqui não é dp, é o dp chanfrado que eu criei, que eu mudei a variável. Então, eu vou ter que reescrever essas condições iniciais baseados na mudança de variável que eu fiz. E é aqui que eu uso essa equação aqui, ó, tá vendo? Então, para mudança de variável, deixa eu copiar esse cara aqui. Então, eu tenho que um P chanfrado em Z igual a 0, ele é igual a 1. Aí o P em Z igual a 0, que é o próprio P0, menos ρgz0, então soma esse ρgz. Então, o P chanfrado em Z igual a 0 é o próprio P0. Só que o P chanfrado... Vou copiar, né, pra gente ganhar tempo. Agora, o P chanfrado em um Z igual a L, ele é o quê? Ele é o PZ em Z igual a L, que é o próprio PL, menos esse termo aqui que é da coluna de fluido, né? Menos ρgl, tá? Então, essas aqui são as novas condições iniciais com a mudança de variável que eu fiz. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou integrar de 0 até L. Então, integrando de P0, P chanfrado 0 até P chanfrado L. Ficou pequeno espaço ali, mas vocês estão entendendo, né? E aqui de 0 até L. Aí o que isso vai me dar? Então eu vou ter um PL, que eu já vou substituir aqui, né? Não vou deixar assim. Um P chanfrado L menos P0 é igual a um C1L. Aí você pode passar esse L para o outro lado. Então passei esse L para o outro lado. Apaga ele aqui. Então aqui daqui você já tira C1, né? O valor de C1. Aí depois, se no final, você pode voltar a substituir, mas eu vou deixar assim, tá? Aqui é um P chanfrado também. Beleza. Aí no final lembra de voltar, se eu esquecer, vocês me lembram, de voltar e substituir esse cara aqui, tá? Perfeito.
Então aqui o nosso primeiro resultado aqui para a constante C1. Então a C1 geralmente a gente vai tirar com as informações de pressão, tá? Então eu resolvi para esse lado aqui, agora eu vou pegar e vou resolver para esse outro lado aqui, né? Lembrando que agora C1 é conhecido. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu copiar, né? Porque se eu ficar escrevendo isso aqui toda hora, a gente acaba amanhã. Então, eu vou pegar... vou jogar o Mi sobre R pra lá. Então, vai ficar aqui um C1 vezes R sobre Mi. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse... Aqui é tudo que depende de R. E aqui é tudo que depende desse diferenciável aqui. Então, vou pegar esse dr e também vou jogar pra lá. Então, o dr vai vir pra cá. Apago ele aqui. E aqui eu vou ficar a integral. Aí eu vou fazer uma integral indefinida aqui, porque não tem como definir intervalo para esse negócio aqui. Então, eu vou fazer uma integral indefinida. Então, o que vai acontecer? A integral de uma derivada é a própria função original. Teorema fundamental do cálculo, né? Então, essa integral fica isso aqui. E o outro lado fica um C1 sobre 2μ R quadrado mais C2. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o R, vou jogar para o outro lado e vou integrar novamente. Então, se eu fizer isso, eu vou ficar com dv igual a C1, 2μ. Aí o R aqui corta com R quadrado, né? Então fica só um R. Mais C2 sobre R. Isso tudo vezes dr. Então, tudo que depende de R para um lado e tudo que depende de V para o outro. É o que eu vou fazer aqui, vou integrar novamente. Então, novamente, teorema fundamental do cálculo aqui nesse lado. Então, V. E aqui é o VZ, né? Em algum lugar tinha um VZ, né? Que eu matei ele aqui. Então, VZ. Aí é um VZ que vai depender do raio, né? Lá na frente. É igual. Aí, novamente, esse C1. Agora sobre 4μ. Mais C2 ln de R. Mais um C3. Pronto. Então, aqui, basicamente, a gente, entre aspas, resolveu a questão. O que falta pra gente terminar ela? Achar essas constantes. A C1 eu já tenho, tá? Então, falta achar C2 e C3. Como é que eu acho C2 e C3? Usando minhas condições de contorno. Beleza? E aqui, novamente, a gente vai ter que... Eu vou abrir em dois casos, né? Mas eu vou tentar fazer um completo e depois o segundo. Tá. Então, beleza. Então, vamos achar... Agora, vamos achar C2 e C3. Então, vamos achar C2 e C3. Então, para achar C2 e C3... uma coisa importante. Eu não gosto de ficar escrevendo muita coisa. Então, como isso aqui tudo é uma constante, eu vou chamar isso aqui de um C', tá? Só para facilitar a minha vida. Então, eu sei se eu sei C1, dado que a viscosidade do fluido é dada, né? Eu sei C' também. Então, vamos achar C2 e C3. Aí, cadê nossas condições de contorno? Que eu já até perdi. Tá aqui, ó. Letícia, normalmente nessas condições iniciais, ele dá as condições iniciais pra gente ou a gente tem que fazer mesmo o que Nisa fez?
Geralmente ele dá. Mas se ele não der, você fala isso. Tipo, Entendi. fala que o P0, o P inicial, né? Um Mas aí P0. ele dá como? Ele fala que é P0 ou ele fala, tipo, 50, exemplo, 50 kPa? Não. Geralmente ele fala só assim. Às vezes ele não dá explicitamente que é um P0. Aí você escreve P0 e PL. Quando eu chegar no caso 2, você vai entender porque que eu deixei P0 e PL. Porque. Não, tá Tá, bom, já tá vou, bom. já vou dar o spoiler. Porque, tipo assim, ele não vai dar valor aqui. Então, se ele der o Entendi. valor, você coloca o valor. Ah, aqui é 10 Pascal. Pressão manométrica, sei lá. Aqui é 10 Pascal e aqui é 5, por exemplo. Note que a pressão em cima tem que ser maior porque o fluido escoa do lugar de maior pressão para menor pressão, tá? Então isso é Tá bom. relevante. Mas digamos que se aqui fosse aberto, tu nota que o quê? Que aí a gente tem que lembrar, né? Pra uma mesma altura, o fluido tem a mesma pressão, concorda comigo? Sim. Então se aqui fosse aberto, nessa interface a pressão zero seria PATM, concorda? Aham, Então a pressão nessa entendi. linha seria PATM. Mas aqui embaixo ia acontecer a mesma coisa. Na interface ia ser PATM e aqui ia ser PATM também. Então, na verdade, se aqui está aberto, o fluido está escoando unicamente, não por uma diferença de pressão dada pela hidrostática, mas pela força da gravidade. Entendi. Tá? Aí, outra pergunta que eu tava fazendo agora rapidinho. Normalmente ele dá alguma coisa assim, dá aceleração pra gente utilizar na Navier-Stokes? Não, né? Não. Só se for da gravidade. Tá, tá bom. Mas aí, se tiver aceleração, vai entrar aqui também, né? Na parte da gravidade. Aí ela substitui a gravidade ou não? Ela entra junto com a gravidade? É porque se o fluido estiver acelerado também, o regime não vai ser laminar, né? Tem esse Aí não problema. dá pra fazer, aí vai ser, É. mano, verdade, Aí você não pode verdade. aplicar na Navier-Stokes. Você teria que usar um Navier-Stokes, que a gente fala médio, né? Tem umas equações pra turbulência, mas a gente só pode usar laminar. Entendi, tá bom, obrigado. Beleza? Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, que eu não fiquei um pouco confusa. Em relação ao desenho do problema. Nesse caso, você está só fazendo a correlação com um lado dessa placa, porque o fluido está escoando dos dois lados, certo? Sim, sim. Por que que você não está considerando esse lado esquerdo? Eu tô considerando. Acho que Tá talvez seja considerando? difícil de visualizar. É porque o que, que eu tô fazendo? Como eu tô usando coordenadas cilíndricas, eu não tô usando coordenadas Ah, cartesianas. verdade. Então, eu variar o θ me garante que eu tô usando os dois lados, entendeu? Verdade, verdade. Beleza? Obrigada. Mais alguma pergunta? Tá, vou dar uma pausazinha aqui e a gente volta em uns 5 minutos rapidinho. Então agora a gente vai voltando aqui, né? Vamos achar C1 e C2 e C3. Então aplicando nossas condições de contorno. Então aplicando a primeira condição, deixa eu dar um zoom. Então aplicando a nossa primeira condição, esse lado aqui vai ser zero, né? Então zero igual aí, chamei aqui de C'. Faltou um negócio aqui, vocês nem pra me avisar que tinha faltado, cara. Faltou um R aqui, ó, um R quadrado. Tá, agora sim. Aí o R quadrado vai ser R1 ao quadrado. Mais C2 ln de R1 mais C3. Aí aqui a gente vai ter que fazer os dois, né? E depois manipular as equações. Resolver o sistema. Então, na segunda condição de contorno, seria R2 quadrado mais C2 ln de R2 mais C3. Bom, aí o que eu posso fazer? Eu posso
diminuir, né, uma equação da outra. Então, se eu fizer a de baixo menos a de cima menos a de baixo, tanto faz. Esse C3 morre, né, fica com C', que multiplica R1 quadrado menos R2 quadrado, mais C2 ln. Aí ln de R1 menos ln de R2 é a mesma coisa que ln de R1 sobre R2. Tô fazendo direto. Beleza? Aí o que você faz? Você joga isso aqui lá, isso aqui é igual a zero, né? Aí você joga esse cara lá pro outro lado. Isola o C2, né? Basicamente isola o C2. Aí eu vou fazer direto aqui, se eu errar a conta vocês me avisam. C2 é C', menos C'. Menos R2 quadrado. Aí aqui em parênteses. Sobre esse cara, né? Agora eu vou ser mais esperto. Perfeito? Então aqui nós temos nosso C2. Achamos o C2. Então para achar o C3 a gente volta em alguma dessas equações aqui. Tá? Vou voltar aqui, sei lá, na última. Vou pegar a última aqui, essa de baixo. Então eu tenho que o C3 é igual a menos C', R2 quadrado, menos C2. Você pode também somar as duas, enfim, tanto faz. Aí você tem o C', você tem o C2, né? Então você achou o C3 também. Aí ficaria o quê? De tarefa você substituir, né? O C' aqui e o C2 também. Perfeito. Então, achando todas as constantes, eu achei a minha equação da velocidade. E aí, para ficar bonitinho, tudo bonitinho, você teria que voltar aqui, né? E substituir C1, C2 e C3 para achar a equação completa. Aí você pode manipular ali para aparecer coisas. Mas aí, voltando no C1, que eu prometi que ia voltar. Então, quando eu for apresentar a equação bonitinha, eu tenho que tirar essa variável que eu mudei. Então, o que ficaria? Na verdade, meu C1 ficaria igual. Aí é só substituir aqui, né? PL menos P0 menos ρGL sobre L. Então, esse é o meu C1 baseado nas minhas variáveis originais que já tinha no problema, né? E aí beleza. Aqui é que eu vou fazer agora. Tá. Isso aqui foi pro nosso caso 1, né? O caso convencional, que é realmente um duto dentro do outro. Mas e se eu estivesse fazendo o caso 2, que é o R2, na verdade, é uma interface do líquido gás. Alguém quer perguntar alguma coisa? Letícia, deixa eu só te pedir, por favor, rapidinho. Tem como voltar lá quando você calculou o C2? Aqui. Ah. Só quer copiar ou quer fazer pergunta? Não, eu só queria tirar o print mesmo, que eu tô escrevendo e printando. Tá bom. Obrigada. Então, beleza. Letícia, Oi. eu não sei se eu entendi o C1. O valor de C1 vai ser esse segundo valor que você colocou? Isso. Com... Ah, tá. O valor real dele é esse daqui, né? Porque essa aqui é uma variável inventada. Ah, tá. Tá. Então aí eu vou deixar esse trabalho de voltar e substituir na equação original pra vocês, porque tem muita coisa, né? Mas eu fiz aqui no papel, mas aí vocês também, né? Senão eu faço tudo. Aí fica aí pra vocês. Aí o caso 2 seria o quê? No caso 2, o que mudaria, como eu falei, seria minha condição de contorno 2. Então,
se eu estivesse resolvendo o caso 2, eu vou pegar a condição de contorno para o caso 2. Então, eu teria essas duas condições de contorno. Aí, note que essa parte aqui fica igual, né? Essa parte fica igual. Só que aqui é diferente, né? E aí, o que você vai fazer? Ah, você tem dois caminhos. Você pega e deriva essa equação aqui. Feio, né? Mas você pode derivar. Ou você pode ser esperto e aproveitar o que você já fez no meio do caminho. Cadê? Em algum momento aqui no meio do caminho, a gente achou uma... Aqui, ó. A gente achou uma equação para a derivada, que era essa daqui. Então, eu vou usar essa equação. Então, usando essa equação aqui, ó. Usando essa equação, deixa eu aumentar essa seta. Aí, note aqui, quando tem um ponto da derivada, é até mais fácil de fazer, porque o C2 sai direto, porque o C1 a gente já calculou. Agora a gente calcula o C2 e depois a gente vem na condição 1 e calcula o C3. Então, aqui ficaria essa parte aqui igual a zero, né? Então, 0 igual C1. Aí o R2, né, aqui. R2 quadrado. Sobre... Aí eu chamei o C1 sobre 2.000 de C', né? Vou fazer a mesma coisa, só pra ficar igual. C' mais C2. Se eu não fiz nada errado, né? Tá. Então aqui sai direto que o C2 é igual a menos C', R2 quadrado. E é isso. Só que aqui, nesse caso, como a interface é líquido-gás, aí vai acontecer o que eu falei pro Thiago, não sei se era o Thiago que perguntou, que é o quê? A pressão, o P0 e aqui, o PL, eles são iguais e eles são igual ao P da atmosfera, né? Porque se a pressão dessa interface é igual à pressão da atmosfera, então a pressão em toda essa linha aqui do fluido também é igual à pressão atmosférica. Então o meu C1 aqui, ele fica mais simples. Vou pegar esse aqui. Então, para esse caso 2, e aí que fica mais fácil de fazer as contas, né? Então, nesse caso, o PL, deixa eu botar aqui, ó. PL e P0 são iguais e são iguais a um PETM. Então, isso implica que o C1, que é esse cara aqui, esse aqui corta com esse, né? Então, esse cara aqui corta com esse. E esse L, consequentemente, vai cortar com o de baixo. Então, para esse caso, para o caso 2, o C1 vai ser igual a menos ρg. Beleza? Então, se o C1 é igual a menos ρg, C' é menos ρg sobre 2.000, né? E aí o C2, que é esse cara aqui, né? Peraí que C2. Então, o C2 vai ser igual a ρg R2 quadrado sobre 2.000.
beleza? E aí a gente volta aqui em cima pra achar o C3. Então o C3, a expressão pra ele não muda, né? É mesmo. Então o C3 vai ser esse cara aqui. Ou se você quiser botar em relação a R1, tanto faz, tá? Aí depende de qual equação que você escolheu voltar pra. Não, na verdade aqui não. Aqui tem que ser em relação ao R1, porque. Em relação a esse aqui, então vou mudar. Vou fazer de novo a conta. Então o C3, que aqui era outro caso, né? Aí o R2 eu podia tanto. O C3 eu podia fazer tanto em relação à constante de contorno 1 ou em relação à constante de contorno 2. Mas aqui, como na constante de contorno 2 não tem C3, só tem C2, então eu sou obrigada a fazer ela em relação à constante de contorno 1. Mas vai ficar parecido, né? Vai ficar análogo. Menos R1 quadrado menos C2 ln de R1. Então C3 é esse cara aqui. Aí se eu substituísse aqui o C3, né? O valor de C3. Ficaria ρg sobre 2.000 R1 quadrado menos a esse valor aqui, né? Que é o C2. ln de R. ln de R1, no caso. Aí você pode rearranjar, né? Pra ficar mais bonito. Mas basicamente é isso, né? Se eu não fiz nenhuma conta errada, é isso. Deixa eu ver. Deixa eu conferir as contas aqui rapidinho. Ah, tá. Tá. Tá, peraí. Aqui, na verdade, aqui eu vou definir o C' como C1 sobre 2.000. Então, na verdade, aqui fica C' sobre 2. Aqui fica C' sobre 2. Aqui não muda nada no C2. Mas aqui muda o C3, né? Então aqui fica sobre 4. Tá. Só porque aqui eu tinha definido um C', só que aqui o valor do C' era diferente. Eu redefini ele. Mas, tipo, você pode deixar como C1 sobre 4.000, tá? Não tem problema não, pode ir carregando assim. É porque eu queria escrever menos. Tá. Aí aqui dá pra ficar. Agora é só pra deixar bonito, né? Se quiser deixar bonito. Aí bota sobre 2.000 aqui. Aí ficaria R1 quadrado sobre 2 menos R2 quadrado ln de R1. Esse aqui é o C3. Tá? Então a gente achou todas as constantes. Aí aqui eu acho que dá até pra... Acho que esse aqui dá pra botar na equação, só pra vocês verem como é que fica a carinha dela no final. Porque esse é mais simples. Então a minha equação era essa daqui, né? Pra velocidade. Então vamos lá, vamos substituir os caras. Deixa eu tirar... Agora eu sei todo mundo, né? Deixa eu tirar esse C'. Então o C1. Cadê o C1? Esse cara. Então isso aqui ficaria igual C1 sobre 4.000 R quadrado C2, cadê o C2?
C2 esse carinha. Mais ln de R. Mais C3, que é esse cara aqui. Ainda dá para simplificar mais, né? Dá para botar mais um rojinho em evidência. Deixa eu copiar ele aqui. Então, você botar o rojinho em evidência. Eita. Aí, vou botar o RG sobre 2.000 em evidência aqui. Vocês vão conferindo minhas contas aí. Aí, aqui, para esse primeiro termo, fica um R quadrado sobre 2. Para esse segundo termo, esse cara aqui foi lá para fora. Então, fica só essa parte. E pro terceiro termo, esse cara aqui também foi lá para fora. E aí, ficou só isso aqui. Que seria o meu perfil. Aqui é um mais, né? Esse aqui não é menos, não. Então, esse aqui é o perfil. Aqui é um menos, né, na frente, porque aqui era menos, né? Então, peraí. Menos. Pronto. Se eu não errei nenhuma conta, tá? Mas aí vocês confiram depois. Essa parte aqui de substituir constante. Perfil de velocidade fica esse cara aqui. Beleza? Ah, e se você quiser botar o R2 quadrado aqui também em evidência, né? Enfim, vai ficar ln1 mais ln de R1, enfim. Detalhes, né? Fica ln de R1 mais ln de R2. De R, quer dizer. Deixa eu fazer. Agora eu me peguei os detalhes, né? Hoje, sobre 2.000. Menos R quadrado sobre 2. Aí vou pegar o R2 ao quadrado e botar em evidência. Mais R2 quadrado. Aí fica ln de R sobre R1. Agora sim, ficou bonitinho. Perfeito. Então, esse aqui, na verdade, é nosso perfil de velocidade. E é isso, gente. Aí, se ele pedisse tensão, digamos que, quero qual que é o perfil de tensão. Traz o perfil de tensão. Aí, dois caminhos novamente, né? Ou você deriva a velocidade e multiplica por μ, porque lembrando que a tensão, a gente escreveu ela aqui em algum lugar. Cadê a tensão? Aqui. A tensão vai ser esse cara aqui, né? Então, digamos que ele pedisse tensão. Isso aqui vale para qualquer uma das questões, tá? Dos casos. Então, se ele pedisse tensão, eu sei que a fórmula de tensão é isso aqui. Então, eu sei que a fórmula de tensão é essa. Então, ou eu derivo essa equação em relação a R e multiplico por μ, o que não vai ser tão bonito, assim, não vai ser tão legal. Ou, novamente, a gente pega... Vamos ser inteligentes, né? A gente pega essa equação aqui que tinha no meio. Que isso aqui independe do caso, né? A mesma equação para qualquer caso. Porque eu não substituí as constantes, então a equação é a mesma. Ou posso pegar essa equação, tá vendo? E aí o que eu faço? Divido os dois lados por R e multiplico por μ. Então, se eu pegar essa equação, e aí eu vou pegar os dois lados e dividir por R, multiplicar, pronto, por μ sobre R. Aí ficaria μ. Deixa eu copiar isso aqui, é mais fácil.
que é a própria tensão, né? É igual C1 sobre 2. Aí o R quadrado corta com R. Mais o Mi também cortou com Mi, né? Que eu expliquei. C2Mi sobre R. Então, se ele pedisse tensão, o perfil de tensão seria isso aqui. Não é tão bonito quanto a gente tá acostumado a ver, né? Aí você substitui as constantes, que você já achou, enfim. Aí é aquilo tudo que a gente já viu. Beleza? Então é isso, pessoal. Fizemos 2 casos, só recapitulando. Coisas importantes, né? Nosso caso original, que era um pipe in pipe, e o caso 2, que é quando, na verdade, o R2 for uma superfície, um volume de controle e tá aberto para o ar, para a atmosfera. Então, coisas importantes. Primeira coisa, definir os eixos coordenados, porque isso vai me dar o sinal de algumas coisas na equação de Navier-Stokes, e vai me dar também qual equação que eu vou usar, né? Se é coordenadas cilíndricas, se é cartesianas, se é polares, enfim. Aí, beleza, segundo passo. Fazer as suposições iniciais. Então, eu botei aqui algumas suposições que a gente geralmente usa. Tá vendo que completamente desenvolvida eu nem usei, né? Porque saiu da equação da continuidade. E aí, beleza. Aí, segundo, condição de contorno ou Navier-Stokes, tanto faz. Aí você escolhe qual que você quer fazer primeiro. E aí, coisa importante aqui, para quando é... Isso geralmente sempre acontece quando é escoamento vertical, né? Você tem que fazer essa mudança de variável para conseguir resolver sua EDO. E aí você lembrar de vai surgindo uma coisa nesse estilo aqui, de cima. Que uma variação de pressão é igual a um negócio aqui que depende de R. E aí você fala que isso aqui é igual a um C1 para você conseguir resolver sua EDO. Divide em 2 lados, né? O lado esquerdo e o lado direito. Resolve um lado, depois resolve o outro. E aí você vem achando suas constantes, né? Você vai provavelmente ter que integrar 2 vezes. E aí, se você integra 2 vezes, você fica com 3 constantes, né? Uma que você chamou para conseguir resolver, as outras 2 que vão aparecer conforme você vai integrando. O C1 geralmente sai quando você analisa a pressão, tá? E o C2 e o C3 das condições de contorno. Aí o que acontece? Às vezes sua condição de contorno, se ela for em relação à derivada da velocidade, você consegue achar o C2 por ela, direto. Agora, se você não tiver nenhuma condição de contorno relacionada à derivada da velocidade, que é o nosso caso original, não tem. Só tem condição de contorno relacionada à velocidade. Então você aplica as duas e faz um sistema para achar C1, C2 e C3. Pronto. Achou todas as constantes. Você volta aqui na equação que você achou para velocidade no final, substitui elas e você tem seu perfil de velocidade. Tá? E aí, se ele pedir tensão, aí você tem 2 caminhos. Ou você deriva esse perfil de velocidade que você achou em relação ao raio e multiplica pela viscosidade. Ou então você, quando você estiver resolvendo sua EDO, você vai achar uma coisa dessa forma aqui. Você pode aproveitar essa coisa que você achou aqui parcialmente, porque aqui você tem a derivada da velocidade, e só multiplicar por μ e dividir por r se precisar. Beleza? Então é isso, pessoal. Acabamos aqui nossa questão de Navier-Stokes, pipe in pipe. Eu acho que com isso a gente finaliza assim as questões clássicas que nós temos de Navier-Stokes no curso, tá? É isso, gente. Abraço.